Irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa liturgia da palavra, que eu transmito sempre nos meus endereços telemáticos. É só você acessar @PauloRobertoMaciel 6 e vai ao Instagram. E tem também o endereço geral Paulo Roberto Maciel 7919 no YouTube, Instagram, Facebook, blog. Eu sempre transmito a liturgia da Igreja Católica Apostólica Romana de forma antecipada para ser um ajudador dos presidentes de celebrações eucarística e da palavra. Neste vídeo, a liturgia referente ao dia 1º de março de 2025. É sábado, 7ª semana do Tempo Comum, no ano litúrgico C, em que se enfatiza mais o evangelho escrito por São Lucas, pelo menos na liturgia dominical. A cor dos paramentos litúrgicos é verde, no rito temos a missa escolha. Pode ser a missa em homenagem a Nossa Senhora no sábado. Então, se você é presidente de celebração, pode fazer em homenagem a Nossa Senhora. Primeira leitura do livro do Eclesiástico, capítulo 17, versículos do 1º ao 13. Da terra, Deus criou o homem e o formou à sua imagem. E a terra o faz voltar novamente, embora o tenha revestido de poder semelhante ao seu. Concedeu-lhe dias contados e tempo determinado. Deu-lhe autoridade sobre tudo o que está sobre a terra. Em todo ser vivo infundiu o temor do homem, fazendo-o dominar sobre as feras e os pássaros. Deu aos homens discernimento, língua, olhos, ouvidos e um coração para pensar. Encheu-os de inteligência e de sabedoria. Deu-lhes ainda a ciência do Espírito, encheu o seu coração de bom senso e mostrou-lhes o bem e o mal. Infundiu o seu temor em seus corações, mostrando-lhes as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes que se gloriassem de suas maravilhas, louvassem o seu nome santo e proclamassem as grandezas de suas obras. Concedeu-lhes ainda a instrução e entregou-lhes por herança a lei da vida. Firmou com eles uma aliança eterna e mostrou-lhes sua justiça e seus julgamentos. Seus olhos viram as grandezas da sua glória e seus ouvidos ouviram a glória da sua voz. Ele lhes disse: tomai cuidado com tudo que é injusto. E a cada um deu mandamentos em relação ao seu próximo. Os caminhos dos homens estão sempre diante do Senhor e não podem ficar ocultos a seus olhos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vamos agora ao Salmo responsorial, ao Salmo 102, na Bíblia Vulgata, ou 103, na Bíblia de Jerusalém. Versículos 13 ao 14, 15 ao 16, 17 ao 18a, refrão 17. O amor ao Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Repitamos: o amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Os dias do homem se parecem com a erva, ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento, ela se esvai. Já nem sabemos onde era o seu lugar. O amor do Senhor, por quem o respeita, é de sempre para sempre. Mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdura para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos de seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança. O amor do Senhor, por quem o respeita,
é de sempre para sempre. Repetamos: o amor do Senhor por quem o respeita é de sempre para sempre. Agora vamos aclamar, depois proclamar o Santo Evangelho. Evangelho de hoje, escrito por São Marcos, capítulo 10, versículos do 13 ao 16. Vamos aclamar primeiro? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, pois revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Revelaste os mistérios do teu reino aos pequeninos, escondendo-os aos doutores. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Naquele tempo, traziam crianças para que Jesus as tocasse, mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: Deixa vir a mim as crianças, não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhes as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meditação do livro Igreja em Oração, nossa missa do dia a dia. Vemos no Evangelho a atitude de Jesus abençoar com palavras e de impor as mãos em gestos. Um gesto sobre as crianças. Marcos capítulo 10, versículo 16. A igreja continua esta atitude de Jesus por meio das bênçãos, que são sacramentais. Assim, os fiéis são conduzidos ao poder de Cristo pelas bênçãos. Estas tornam o poder de Cristo acessível a todos os que a elas se achegam com fé. O poder é de Cristo, mas mediado pela igreja, sua amada esposa, a quem ele concede as chaves do reino, conforme está no texto Mateus 16, versículo 19. Jesus, ao dizer aos apóstolos para não impedir as crianças de virem a ele, quer evidenciar que a graça que ele comunica é extensiva a todos. Também ele apresenta aos discípulos o caminho da dependência de Deus, conforme Marcos capítulo 10, versículo 15. Pois, do mesmo modo que uma criança depende em tudo dos seus pais, os discípulos devem depender totalmente de Cristo, pois ele tudo faz em acordo com a vontade do Pai do céu. Agora temos uma reflexão que está na Bíblia Pastoral de 1990, que muitos fiéis católicos não aprovam os comentários de rodapé por serem mais antropocêntricos do que cristocêntricos. Mas a gente procura aqui fazer, uma filtragem. Vamos ver se dá. O comentário é o seguinte. Aqui, a criança serve de exemplo não pela inocência ou pela perfeição moral. Ela é símbolo do ser fraco, sem pretensões. É simples, não tem poder nem ambições. Principalmente na sociedade do tempo de Jesus, a criança não era valorizada, não tinha nenhuma significação social. Então, é uma reflexão aqui. Acho que a reflexão do livro Igreja e Oração foi bem melhor. Santos do dia. Agora vamos aos santos do dia 1º de março. São Félix III, Papa, é santo de 1º de março. De acordo com o site do Vaticano, São Félix III foi Papa desde o ano 483 e teve que enfrentar o cisma do patriarca de Constantinopla e combater as heresias monofisitas e arianas. Apoiou
os bispos africanos contra as invasões dos vândalos e readmitiu na igreja todos os cristãos que tinham sido obrigados ao batismo ariano. De acordo com a paróquia Santa Rosália de Sorocaba, São Paulo, em informação no Facebook, Félix III foi o 48º Papa da Igreja Católica. E seu pontificado ocorreu entre os anos 483 e 492. Curiosamente, ele deveria ser chamado Félix II, Papa Félix II, pois o pontífice anterior que assumira esse nome fora, na verdade, um antipapa imposto pelo imperador Constâncio II. Ocorre que, geralmente, os antipapas não são considerados na lista dos papas, mas Félix II foi mártir e a igreja reconheceu-lhe a santidade. Por esse motivo, o pontífice celebrado em 1º de março é considerado Félix III e não II, como seria de se esperar. Outra curiosidade a respeito de São Félix III é que ele era filho de um padre. Isso se explica pelo fato de que no período em que viveu, o celibato eclesiástico dos padres não havia ainda sido definido. É por isso mesmo que ele próprio, São Félix, era casado e pai de 3 filhos. Aliás, um de seus filhos foi pai de outro grande papa, São Gregório Magno, que governou entre 590 e 604. Assim, a história nos diz que houve papas que foram filhos de papas. Durante seu pontificado, o Papa Félix III teve que lidar com a divisão entre a Igreja do Oriente e a Igreja do Ocidente. O grande problema que estava na base dessa divisão era a heresia monofisita, opinião que não concordava com a existência das duas naturezas do Cristo. Para esta opinião, Cristo tinha apenas a natureza divina. Na ocasião, o patriarca de Constantinopla, Acácio, era apoiador dessa heresia. A controvérsia entre o Oriente e o Ocidente durou cerca de 35 anos, e apesar da firmeza de São Félix em não aceitar a heresia monofisita, outras heresias e cismas ocorreram nos séculos sucessivos entre os cristãos orientais e os cristãos latinos. Outra frente de ação que caracterizou o pontificado de São Félix III foi a luta em defesa dos bispos africanos que sofriam com as invasões da tribo dos vândalos. Após um pontificado atribulado, Félix III morreu no dia 1º de março de 492, sendo sepultado em Roma, na Basílica de São Paulo, fora dos muros ou extramuros. Santo do dia 1º de março, Santo Albino, bispo de Angers. De acordo com o site do Vaticano, Albino, monge e abade, foi eleito bispo por aclamação no ano 529, apesar da sua relutância. Entre os promotores do Terceiro Concílio de Orleans, renovou a igreja lutando contra a negligência dos pastores. Defensor dos pobres e prisioneiros, usava os fundos diocesanos para libertar os piratas reféns. De acordo com o texto de José Duarte de Barros Filho, do portal A12, Albino nasceu no ano de 469 em Vannes, na Bretanha, França, filho de uma nobre família inglesa e cristã que ali se estabelecera. Desde criança destacou-se pela inteligência, piedade e generosidade. Jovem, manifestava já a vocação religiosa. Aos 20 anos, tornou-se monge no mosteiro de Chinsilac, perto de Angers. Depois nomeado Santo Albin em sua honra. Para isso, renunciou a títulos e a uma rica herança. Com apenas 25 anos, foi escolhido abade e mais tarde feito bispo de Angers. Sua atuação no bispado destacou-se pela moralização dos costumes, o combate aos casamentos incestuosos comuns à sua época na região, motivados em essência por interesses sucessórios. Condenou este e outros vícios morais em 2 concílios regionais em Orleans
de 538 a 541, deles participando ativamente e arriscando a vida por causa da oposição de pessoas poderosas interessadas nesses costumes. Seus esforços tiveram sucesso tal barbaridade diminuiu de forma drástica. As narrações populares atribuem a Dom Albino, como ele era chamado, já que era bispo, a realização de grandes milagres. Assim, uma mulher chamada Etéria, que estava na prisão por dívidas ao Estado no tempo do rei Childebert, recebeu sua visita e atirou-se-lhes aos pés, implorando ajuda. Um guarda ameaçou bater nela, mas Albino, com apenas um sopro, teria feito com que ele caísse no chão como morto. Depois disso, ela foi solta. Em outra ocasião, ao passar perto da torre da prisão de Angers, Dom Albino ouviu gritos e gemidos dos presos, muito maltratados. Recorreu então ao juiz local, intercedendo pela libertação dos que podiam ser soltos e pelo tratamento mais caridoso aos que não podiam. Seu pedido, sendo negado, voltou à torre e ali rezou por horas. Em seguida, um grande deslocamento de terra derrubou a torre, libertando os prisioneiros que os seguiram até a igreja de São Maurício, onde se estabeleceram. E, sob sua orientação, tornaram-se fiéis exemplares. Noutra situação, um homem que sofria horrivelmente de dores nos rins o procurou, ajoelhou-se e pediu-lhe a bênção. Albino, tocado de misericórdia, impôs-lhe as mãos e imediatamente o cálculo renal foi expelido e o homem curado. Santo Albino faleceu no dia 1º de março de 549. Seu túmulo tornou-se local de peregrinação e muitos milagres a ele foram atribuídos na intercessão. Santa do dia 1º de março agora, Santa Eudóxia. De acordo com o site Sagrada Missão, Eudóxia nasceu na Samaria, Cisjordânia, Israel, Terra Santa, mas vivia na cidade de Heliópolis, na Fenícia, atual Líbano. Era uma jovem extraordinariamente bela, cujo ímpeto pagão a fez abandonar a família para levar uma vida libertina. Teve muitos noivos e admiradores ricos que vinham de outros países à sua procura. Dessa maneira, enriqueceu. Certa vez pernoitou na casa de seu vizinho cristão, um velho monge, chamado Germano. De madrugada, o monge levantou para fazer suas orações em voz alta, como de hábito, e ler o Evangelho, entoando cânticos ao Senhor. A leitura foi sobre a nova vinda do Redentor, Jesus Cristo, e o juízo final. Eudóxia acordou com aquela voz que vinha pela parede da casa ao lado e ficou escutando. O que ouviu a impressionou e perturbou o seu espírito. Bem cedo foi procurar o homem que ouvira rezando durante a noite e escutou por muito tempo a orientação do velho monge. Sentindo sua alma se encher com alegria e o amor de Cristo, ficou isolada com o monge Germano durante vários dias, só ouvindo suas palavras e rezando. Ela teve uma visão de um santo anjo, São Miguel Arcanjo, presenciada pelo monge, confirmando assim seu arrependimento e conversão. O monge contou ao bispo de Heliópolis, Teodotos, que batizou Eudóxia. Depois, ela doou seus bens aos pobres, libertou seus escravos e ingressou no convento feminino próximo da cidade, de onde só saiu para morrer. Eudóxia viveu muitos anos, consagrando sua vida inteiramente ao jejum, orações e purificação da alma. Abraçou a fé com tanta certeza que em pouco tempo alcançou a maturidade espiritual, recebendo muitos dons de prodígios. A tradição diz que São
Miguel Arcanjo, olha a história que aconteceu. São Miguel Arcanjo deixou um dragão para guardar o convento onde Eudóxia estava. É uma tradição. A sua fama e os seus prodígios eram tantos que o prefeito pagão Aureliano mandou alguns soldados ao convento para prender Eudóxia. Mas foram impedidos pelo dragão, por esse animal, que expelia fogo pela boca à medida que tentavam se aproximar do convento. Depois de 3 dias, desistiram, voltaram e contaram tudo ao prefeito. Irritado, ele mandou outro grupo, liderado por seu filho. Porém, o dragão assustou os cavalos e o jovem caiu e morreu na hora. O prefeito, consternado, decidiu mandar um tribuno pedir ajuda à santa prodigiosa. Eudóxia lhe respondeu com uma carta que, ao ser colocada em contato com o jovem, ele ressuscitou. Aureliano se converteu e com ele toda a família e os seus magistrados. A filha, Gelásia, foi enviada ao convento. O jovem ressuscitado se tornou diácono e, mais tarde, o bispo de Heliópolis se tornou bispo de Heliópolis, olha. Eudóxia chegou a ser superiora do convento. Nesta função, ela concentrou suas forças para auxiliar os pobres, curar os enfermos com seus dons pelas orações, convertendo os pagãos, rezando e jejuando. Na época do imperador Trajano, ela foi denunciada pela disseminação da fé cristã. Olha, foi denunciada por pregar a fé em Cristo Jesus. Acusada de bruxaria e fraude, sem julgamento, Eudóxia foi decapitada. Isso aconteceu em 1º de março de 114. Santa Eudóxia se tornou digna de ingressar no reino dos céus, também pelo testemunho da fé em Cristo. O seu culto se manteve ao longo dos séculos e foi mantido pela Igreja no dia de sua morte. Santa Eudóxia, rogai por nós. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. É o que eu desejo para todos vocês. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente, Deus todo-poderoso. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, onde responde às nossas dúvidas, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando pedimos algo: sim, não ou espere. Mesmo que seja um não, acate a resposta de Deus, porque ele é onisciente, ou seja, sabe tudo. Ele é o criador de tudo, do universo. Você está lidando com Deus, o Deus verdadeiro. Ele é onipotente, onipresente. O não de Deus é bom para você, como é bom para mim. Eu já recebi muitos nãos de Deus. É lógico que na hora que a gente recebe um não, nós não entendemos. Às vezes ficamos até irados. Mas isso é desaconselhável. Até na terra, o pai físico dá um não para o filho quando percebe que aquilo é o melhor para a sua vida. Bem, e agora eu clamo Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa a pronúncia, o significado é o mesmo. Vem, Senhor Jesus, Senhor, vem. Vinde, Senhor Jesus. Um dia ele voltará, será o juízo final. Teremos o corpo glorificado, transformado, transfigurado, semelhante ao de Jesus quando ressuscitou. Lembram da passagem bíblica? Jesus ressuscitou e Madalena não reconheceu sua face. Quer dizer que o corpo ressuscitado, glorificado, tem a possibilidade de mudar a aparência. Os discípulos de Emaús também não reconheceram. Então há essa propriedade, é um corpo diferente, uma situação indizível, inefável, inexpressável, grandiosa, inexplicável em situações humanas como vivemos.
Jesus andou sobre águas, entrou no cenáculo sem precisar abrir a porta, passou pela parede. Podia beber, comer ou não comer. Tanto fazia. Pois é. Um corpo desse nós teremos, parecido com o de Jesus ressuscitado e dos anjos de Deus. Ele subiu ao céu também, ascendeu ao céu diante dos discípulos. Para isso temos que crer em Jesus como Deus, no mistério da Santíssima Trindade, Pai, Filho Jesus Cristo e Espírito Santo de Deus, Ruach HaKodesh, o Pai Criador, o Filho Redentor, o Espírito Santo, nosso assistente espiritual, nosso discernidor aqui na Terra. É um mistério, 3 pessoas numa única divindade, numa única essência, uma única natureza divina. Algo que não nos cabe decifrar, estamos lidando com Deus. Então, quem crer em Jesus como Deus, for batizado e se arrepender dos seus pecados, no dia do juízo final terá o corpo glorificado e viverá para sempre, por todos os séculos dos séculos. Uma vida perene, perpétua, eterna, junto de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, junto de Maria Santíssima, São José, São Paulo, São Pedro, Santa Irmã Dulce, Santa Madre Paulina, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresa de Calcutá, São João Paulo II, São Paulo VI. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos, espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. Meu Jesus, eu quero a vida eterna convosco. Acesse Paulo Roberto Maciel no YouTube, Instagram, Facebook e blog.